Oi, sexto ano, boa tarde. Vamos continuar aqui nosso conteúdo. Hoje eu vou estar explicando para vocês sobre polígonos. Então, nós vamos na página 121. Então, começando aqui a falar sobre polígonos. O que são polígonos? Polígonos é toda linha fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. O que é isso? Para simplificar para vocês, é simples. Polígono é toda figura com mais de 3 lados. Então, a partir do triângulo, nós já temos um polígono. Então, aqui, o polígono mais simples que a gente conhece é o triângulo. Ele tem 3 lados. Polígono o nome já fala. Poli significa muitos. E gono significa lados. Então, muitos lados. Então, o triângulo é a figura com menos lados. Então, a partir do triângulo, qualquer figura com mais de 3 lados é chamada de polígono. Uma figura simples fechada, uma linha simples fechada. Então, nós vamos falar sobre os tipos de polígonos. Eu vou falar aqui sobre os principais que estão falando aqui na apostila. Nós temos os triângulos, e os quadriláteros. Os quadriláteros são os polígonos de 4 lados. E os triângulos são os polígonos de 3 lados. Só que nós temos vários tipos. Por isso que eu vou explicar aqui para vocês. Os triângulos, nós temos 3 tipos de triângulos. Nós vamos classificar eles quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, nós temos que gravar aí 3 tipos, 3 nomes para classificá-los quanto aos ângulos e 3 nomes quanto aos lados. Então, primeiro aqui, eu vou falar sobre a classificação deles quanto aos ângulos. Então, eu vou desenhar aqui. Vou desenhar sem régua, gente, para ficar mais fácil e mais rápido de eu explicar. Então, eu tenho aqui um triângulo que tem um ângulo reto. Desculpa. Eu já expliquei para vocês sobre os ângulos e eu falei que quando o ângulo reto, quando a gente tem um ângulo reto, ele marca 3 horas no relógio. E aparece esse quadradinho aqui. Então, eu tenho um ângulo reto aqui nesse triângulo. E quando a gente tem um triângulo com um ângulo reto, a gente chama este triângulo de triângulo retângulo. Então, quando o triângulo tem um ângulo reto, este triângulo chama-se triângulo retângulo. Quando o nosso triângulo tem 3 ângulos agudos,
ou seja, 3 ângulos com medidas mais fechadas, medidas de ângulos agudos, nós chamamos esse triângulo de triângulo acutângulo. Acutângulo, ele tem 3 ângulos agudos. E quando eu tenho um ângulo mais aberto, que é aquele ângulo obtuso, olha, formando aqui um triângulo obtusângulo. Formamos aqui um triângulo obtusângulo. Ó, vocês podem prestar atenção que tudo tem a ver com o nome do ângulo, né? Ângulo reto, triângulo retângulo. Ângulos agudos, triângulo acutângulo. E ângulo obtuso, triângulo obtusângulo. Agora, vamos classificar eles de acordo com a medida dos lados. Vou pegar uma outra folha aqui. De acordo com a medida dos lados. Então, aqui, vou desenhar aqui, de novo, 3 ângulos. Agora, nós vamos classificar esses ângulos de acordo com a medida dos lados. Então, nós vamos dar o nome a eles. Aqui, eu tenho aqui um triângulo que ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Ou seja, 2 lados de mesma medida. Vamos supor que esta medida aqui seja 2 centímetros e esta medida aqui seja 1 centímetro. Então, 2 lados de medida 2 e um lado de medida 1. Quando isso acontece, eu tenho que o nome deste triângulo é triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. 2 medidas iguais e uma medida diferente. Quando eu tenho aqui três medidas diferentes, eu tenho que o nome deste triângulo é triângulo É isso mesmo. Escaleno. Este triângulo é o triângulo escaleno. Ele tem todas as suas medidas diferentes. E quando eu tenho aqui que ele tem todos os seus lados de mesma medida, todos os seus lados iguais, eu tenho que o triângulo é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero. Ele tem todos os seus lados iguais. Então, voltando aqui. Quanto aos ângulos, é a medida interna,
que a gente vai olhar. Classificação dos ângulos, os ângulos internos do triângulo. Quanto aos lados, é a medida do lado. É a medida do lado dele. É o tamanho do lado. Depois dos triângulos, outro polígono que nós temos são os quadriláteros, que são os polígonos de 4 lados. Nós temos vários polígonos de 4 lados. Temos quadrado, temos retângulo, temos losango. Quem aí sabe me falar qual é a diferença desses quadriláteros? Muita gente confunde eles. Vamos lembrar aqui? Quadrado é aquele quadrilátero que tem seus 4 lados iguais. O quadrado tem todos os seus lados de mesma medida. Já o retângulo, ele tem o quê? Olha a diferença. O retângulo tem 2 lados iguais e os outros 2 lados diferentes. Ok? Vou pegar a apostila aqui para continuar falando sobre os exemplos que aparecem nela. Nós temos, além dos quadrados e dos retângulos, outra curiosidade aqui nos quadrados. Além dos quadrados terem os 4 lados iguais, eles e os retângulos, eles têm 4 ângulos retos. O que é isso? 4 ângulos internos retos. Olha. Só que o quadrado tem todos os seus lados iguais e o retângulo não. Outro quadrilátero que a gente conhece. Este é o quadrado. Este é o retângulo. Temos também o losango. Olha o losango, como que ele é. O losango também tem os 4 lados com suas medidas iguais. Depois do losango, nós temos os trapézios. Como que é um trapézio? Olha aqui como que é um trapézio. Trapézio tem um lado maior, um lado menor. E tem esses lados aqui. E também temos os paralelogramos. O que são paralelogramos? Olha aqui. O que eu expliquei aqui sobre retas paralelas? Os paralelogramos, eles têm pares de lados paralelos. Olha aqui.
Meu desenho ficou apertado aqui, ó. Mas, ó, este é um paralelogramo, este é um trapézio e este é um paralelogramo. Ele tem pares de lados paralelos, tanto este lado com este, como este lado é paralelo a este. Ele tem os dois pares de lados paralelos. Já o trapézio não. O trapézio ele tem apenas um par de lados paralelos. Este é paralelo a este, mas estes aqui não são paralelos. Essa explicação todinha tem na apostila na página 130. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá na página 130 e observarem todos os desenhos, que lá vai estar mais fácil de vocês visualizarem. Porque aqui eu estou desenhando sem régua, mais rápido para explicar para vocês. A partir dessas explicações, vocês vão fazer as atividades da apostila. Vocês vão começar para mim na página 122. Página 122, pessoal. E para a gente terminar a apostila 1 até a página 131. Para a próxima semana, a gente já começar na apostila 2. Tá bom? Não precisa de fazer o desafio e não precisa de fazer o raciocínio lógico, tá bom? Então, até mais, pessoal!